Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar falando aqui da fórmula Si, né? Espero que você já tenha visto os outros vídeos do canal. Eu já postei alguns aí, tem uns vídeos bem legais aí sobre PROC-V, tabela dinâmica, soma cis, soma cis. Então assim, dá uma passeada aí no canal, vai para você poder ver mais vídeos aí, dicas bem legais. Vamos lá. Hoje eu estou trazendo aqui a fórmula Si. Eu tenho aqui a minha base de casos aqui e eu quero fazer o seguinte: eu quero saber a quantidade de casos que eu tenho referente a regiões específicas, né? Por região que eu vou fazer essa busca. Então eu vou dizer o seguinte: se for da região sudeste, eu quero que traga um número de casos. Se for de outra região, eu quero o número de recuperados aqui. Então, como que a fórmula Si funciona? Eu vou fazer aqui. Então eu tenho aqui a minha base onde já fala a região e aí eu quero fazer essa busca. Então eu vou falar o seguinte: se aí o que eu vou destacar aqui, ó? Eu vou dizer o seguinte: se aqui onde está a região, né? Vou travar a fórmula aqui na coluna. Lembra que o cifrão na frente da letra ele trava a coluna e o cifrão na frente do número ele trava a linha. Então vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte: se a região for sul, ou melhor, se ela for sudeste, como eu estou falando, estou usando um texto, eu estou usando entre aspas. Então toda vez que você for utilizar um texto, seja um nome, alguma coisa que você está procurando, você vai utilizar aspas entre a palavra. Então eu estou dizendo o seguinte: se aqui for sudeste, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um soma cis. Lembrando que já tem essa fórmula aí em um vídeo anterior, então eu vou deixar o link na descrição embaixo, que aí você consegue assistir também esse vídeo, caso você não tenha visto. Então, se ele for região sudeste, ele vai somar Si. Então, ele vai somar Si o quê? Aqui, ó. Então, primeiro eu vou mandar falar qual é a tecla, ou qual é a coluna, né? E vou falar aqui onde que ele vai buscar o critério, né? F4, né? E aí o que ele vai trazer aqui? Entre aspas, novamente, sudeste. Ok? Então ele vai, a primeiro Si dele aqui, ele vai fazer o seguinte: se for igual a sudeste, ele vai fazer um soma cis aqui da fórmula, né, da primeira busca, do primeiro critério aqui que eu estou buscando, ó. Eu falei o seguinte: se ele é verdadeiro, né, se é igual a sudeste, ele vai buscar aqui o primeiro critério, que é o critério verdadeiro. Ah, não é igual a sudeste. E agora? Como que ele vai fazer? Então, ele vai fazer o seguinte: se ele for agora ele não é igual a sudeste mais. Então eu vou falar o seguinte: soma cis, ok? E aí ele vai buscar agora o número de recuperados. Vou buscar aqui de novo a região, travando sempre a coluna aqui, porque se você arrastar ela não desconfigura a sua fórmula. Ah, e agora como que eu vou fazer? Porque ele é diferente de sudeste, lembra? Então agora eu vou abrir aspas e vou pôr o sinal de diferente no Excel, que são duas, uma setinha para um lado e para o outro, né? Maior e menor junto. E aí ele vai, e eu vou informar aqui que é sudeste, ok? Tudo entre aspas.
vou fechar essa fórmula aqui, ó. Lembrando, eu fechei a primeira fórmula, que é o soma cis. Então eu preciso colocar mais um parênteses. E aí aqui fica uma situação legal aqui que dá para perceber aqui, ó. Observe que a cor do parênteses aqui, ó, ele indica quando você está fechando. Então quando ele fecha aqui a última aqui, ele fecha sempre como pretinho aqui, ó, para ficar bem, para você saber que a fórmula chegou no final. Então ele vai trazer aqui a quantidade de casos, só que agora vocês vão perceber o seguinte. Olha aqui. Então, quando ele foi igual a Sudeste, ele trouxe o número que lá vai estar para número de casos. Vamos confirmar? Então, filtrei aqui, peguei só quem é Sudeste e vou somar 3.839.032, que é o que está aqui, é a mesma informação, ok? Então, quando a gente vem aqui, vou pôr um número aqui, vou tirar aqui só para a gente ver os números corretos. Então, 3.839.032. Aí, quando não é Sudeste, então vamos marcar todo mundo aqui, vou tirar quem é Sudeste e vamos ver se a fórmula funcionou. 5.407.119. 5.407.119. Então, o que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem. Eu fiz um se fosse igual à região Sudeste. Mas eu quero trazer se fosse igual à região Sul. Você pode, aqui dentro, aqui, ó, você pode ir utilizando o se várias vezes, se você quiser. Né? Se caso você queira um número para cada região, você pode fazer, mas aí se você só pensar, eu quero trazer um número para cada região, você pode ir utilizando o soma cis, mas com a mesma busca que eu fiz aqui, buscando a região Sudeste, você pode trazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Agora eu quero fazer diferente, eu quero fazer falando o seguinte, que eu estou usando a mesma fórmula, né? Eu falo, se for igual a Sudeste, ele vai buscar lá igual a Sudeste. Se não for, ele vai trazer o número de casos, mas agora eu não vou trazer aqui, ó, falando que é diferente de Sudeste. Eu vou trazer falando qual ele vai trazer pela região que ele está fazendo. Observe que eu mudei aqui, ó, no soma cis. Se você olhar a fórmula do soma cis, eu mudei só o critério aqui da informação. Então agora ele vai trazer o número de casos por região e ainda vai trazer, ó, o número de recuperados por região, mas ainda assim vai trazer o número de casos da região Sudeste. Então ele continua trazendo os 3.839.000, mas agora, por exemplo, na região Sul, né, que é o caso aqui, ele trouxe 1.698.653, que é o que a gente tem aqui de recuperados, ok? Essa é a dica de hoje aí da utilização do soma cis. Curta o vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não tenha se inscrito ainda. Me acompanhe aí, eu estou fazendo uma maratona aí, vou tentar postar vídeos durante os 30 dias iniciais aqui. Então assim, tem muita coisa. Vai ter muita coisa ainda, nós vamos fazer fórmulas mais aprofundadas, tudo, mas eu estou começando com essas fórmulas básicas para você já ter uma noção de como utilizar, mas assim, muita coisa a gente já aprendeu nesses dias aqui, então vai ser bem legal aqui nessa caminhada. Vem comigo. Um grande abraço e até a próxima.